Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe nesta quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Que Deus ele venha conceder graça sobre a nossa vida. Como nós precisamos da graça, da intercessão, da ajuda do Senhor, né? Nosso Deus, da qual nós dependemos, né? E nessa quarta-feira eu queria com vocês buscar mais um pouco de intimidade com o Senhor, através da palavra dele, de ouvi-lo e de senti-lo, né? Queria convidar os meus irmãos e irmãs nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, independente do horário que você vai ver, mas a meditar comigo. E hoje nós vamos meditar numa palavra que está no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 1. Lucas capítulo 21, a partir do verso 1. Na minha Bíblia o título vem dizendo assim: a oferta da viúva. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocando 2 pequenas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Essa é uma parábola onde Jesus contou em 4 versículos. E para muitos ela fala somente de dinheiro, né? Mas o Senhor vem falando e expressando que a nossa oferta, ela não é simplesmente financeira, monetária, mas é o quanto dedicamos a nossa vida ao Senhor e o quanto dedicamos. E eu queria nessa quarta-feira expressar para vocês o quanto é ruim você dar o que sobra para Deus, dar o resto, ou fazer as coisas nas coxas. Porque muitas das vezes nós olhamos isso, aí nós devolvemos o nosso dízimo, nós ofertamos com amor, com carinho, mas daquilo que já é de Deus, já é para Deus. Mas no seu dia a dia, no meu dia a dia, o que estamos ofertando para Deus, não é verdade? O que estamos dando para Deus? Será que nas nossas atitudes, no nosso tempo, no nosso amor, na nossa dedicação, nas nossas prioridades, Deus está acima de tudo? Ou estamos dando o que sobra? Um exemplo, tá? O culto na minha igreja é 8 horas da noite. E aí eu passo o dia inteiro se preocupando com tudo que é carnal. Aí chega 10 para as 8, eu tô lá, vou me arrumar, vou para a igreja. Se arruma, não ora, nada. Aí chega na igreja e peço para Deus, falo: Senhor, preciso de ajuda, vim aqui, Senhor, para me buscar força. Acaba o culto, eu saio, vou viver mais coisas carnais, programas carnais, vida carnal. E eu dei 1 horinha, 1h30. Nossa, nas igrejas hoje, se o culto passar de 1h30, o povo já está cansado. Não, é que o povo se cansa rápido, sabe? É porque é uma igreja carnal mesmo hoje em dia. Eu sinto falar isso para vocês, mas eu, dentro do meu peito, eu tenho desejo e anseio para que a igreja tenha cada vez mais desejo de estar mais e mais na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, orando, lendo a Bíblia. Mas parece que as pessoas que hoje estão dentro da igreja não podem ver uma oportunidade de não estar na igreja. Para elas é um alívio. Hoje o pastor me deu folga. Glória a Deus, meu Deus. E eu, às vezes, coro de vergonha, às vezes, de pensar isso.
Pelo menos a gente tem que ter o coragem de vergonha, né? E muitas das vezes nós estamos dando essa oferta para Deus. Uma oferta manca, né? O resto. Às vezes o nosso tempo nós vamos trabalhar e nosso pensamento não está em Cristo. Está em como nós vamos ganhar mais dinheiro, como nós vamos agradar o homem. Ou às vezes estamos de folga, a gente pensa sempre primeiro, não, hoje o que eu vou fazer? Eu vou passear, vou para um shopping, vou para isso. Mas de noite tem um culto, aí eu vou chegar 2 horinhas mais cedo, eu tomo um banho, me arrumo. Isso quando é membro, você releva, entre aspas, né? Porque um membro, um cristão, mesmo que seja membro, sem nenhum a fazer na igreja, assim, compromisso, ele tem que ter uma vida com Cristo, né? E assim ele nunca vai ter uma intimidade com Cristo. Agora, um diácono, um presbítero, um pastor, aonde ele passa às vezes a semana sem estar na igreja, aonde ele não se esmera, ele não lê todo dia a Bíblia, ele busca conhecimento, ele busca ouvir homens de Deus para trazer para a igreja, ele busca ter intimidade com o Senhor, orar, jejuar todos os dias, para trazer para a igreja na hora do culto um alimento sólido, um alimento de edificação, aquilo que o Espírito Santo vai ministrar através da vida dele, porque ele tem buscado. Ele dá só o que ele já sabe. É como esses fariseus aqui, eles davam do que sobravam. A sua oferta é rejeitada para Deus. Agora, quando existe na igreja alguém que como essa viúva, ó, viu também uma viúva pobre que colocou 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva que colocou mais que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela deu da sua pobreza e de tudo que possuía para viver. Olha só que engraçado. Aquela mulher, ela não deu só o dinheiro. Ela deu a esperança. Ela deu a fé. Tudo que ela possuía para poder sobreviver, comer, se alimentar, se vestir, tudo, ela colocou aos pés do Senhor. Tudo. Eu não estou mandando você sacrificar nada na igreja. Deus nem se agrada disso. Mas estou falando para você sim, meu irmão e minha irmã, que Deus se agrada de alguém que dá a sua vida para Ele, por Ele, para a glória dEle. Às vezes eu falo com os irmãos na igreja, quando você vai trazer uma palavra de ofertório, que para muitos é só uma palavra de oferta. Se você não se dedica, você não lê, você não ora a Deus, você não medita para trazer uma palavra de oferta ali para a igreja, você está sendo só um bobo da corte, alegrando bodes. Quando você vem trazendo a mensagem, a oportunidade do Salmo ou qualquer outro versículo, e você não se esmera em fazer aquilo, não ora a Deus, não tem temor, é em vão, está fazendo para o seu orgulho próprio. O homem de Deus, quando ele vai dirigir o culto, ele vai dirigir pensando, o que eu vou orar, será que as pessoas vão gostar? E as pessoas têm que gritar, têm que pular, elas têm que chorar. Você está preocupado com o que as pessoas vão. Isso não é uma oferta agradável a Deus. Quando um dirigente, um pastor, ele vai dirigir um culto, ele tem que deixar tudo naquele altar. Tudo. Ele tem que saber que ele está fazendo para Deus. Ele está orando a Deus. Está levando a igreja a buscar a Deus. Não é um padrão, não é trivial. Não é uma cerimônia religiosa. Você está na casa de Deus. E quantas pessoas estão hoje indo e dando o que sobra? O que sobra? O que sobrar eu dou para Deus e não vejo a hora de ir embora. Eu faço minha parte na igreja, rapo fora. Tem irmãos que eu vejo na igreja que acabou o culto. Vou embora. É complicado, igreja. Porque hoje o culto na igreja onde eu congrego
De quarta, sábado é estudo bíblico, aonde eu falo para os irmãos, quem quiser ir, vá com tempo e com paciência. Tem hora para começar, não tem hora para acabar. Enquanto Deus usar minha vida, vai continuar sendo assim. É um culto muito gostoso, muito maravilhoso. Eu convido vocês a ir. Lá você pode perguntar, expor. E o homem que está lá na frente, ele tem que se esmerar para trazer o melhor, a direção de Deus. Enquanto eu estiver ali, vai ser assim. É o culto mais gostoso que tem na igreja. Eu não vou mentir para vocês, não. Nossa, eu se deixar, eu chego lá 2 horas da tarde, eu saio 2 horas da manhã. Se for deixar falar da Bíblia, do assunto que está em tema, agora nós vamos viver o último pecado do orgulho. Pecado capital, segundo a Igreja Católica. E é um pecado que todo mundo tem. Então, para mim é um prazer estar com os santos reunidos, falando das coisas de Cristo, se esmerando como se libertar disso, buscando entender as armas que Cristo nos dá para combater, né? A forma de orarmos, né? A intensidade. É tudo muito lindo. E eu falo para os irmãos, não venham se você estiver preocupado com o feijão que está lá na sua mesa. Não venha. Fique na sua casa. Pelo menos você lá não vai estar desagradando a Deus e sendo inconveniente para a igreja. Mas para mim é o melhor culto. Porque chega domingo aí, você vai para a igreja, você presta seu culto. Aí no máximo tem 2 horas de culto. Não, irmão, não é muito não. Eu não sei, né? Depende de cada um. Para muitos, 2 horas é muito na casa de Deus. Para outros, ele não queria sair de lá. Mas se deixar ele numa festa, num comes e bebes, num lazer, nossa, pode passar o dia inteiro que ele nem vê passar. Cada um é cristão aos seus olhos, né, hoje em dia. Mas glória a Deus. Mas essa passagem aqui que Deus trouxe no meu coração, e trouxe para os irmãos, e para mim, é que nós devemos ofertar a Deus o nosso tempo, os nossos pensamentos, a nossa força, a nossa dedicação, o nosso coração. Devemos dar toda a nossa vida, o nosso viver para Deus. Paulo falava, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele falou assim, Deus me fez livre e eu como livre me fiz escravo do Senhor. Isso era um cristão genuíno, verdadeiro. Eu oro para esses projetos dessa igreja moderna de hoje em dia, que se diz ser cristão. Eu não encontro Cristo nisso. Nem de mim mesmo, às vezes, eu estou aqui ministrando para vocês e eu falo, Senhor, eu podia estar dando muito mais. Podia estar fazendo muito mais. Devia estar orando muito mais. Meditando muito mais. Senhor, me dá direção de como fazer mais. E muitas das vezes eu me prego gastando meu tempo com aquilo que é inútil. Irmão, você não trabalha? Trabalho, mas o meu trabalho é para glorificar o nome de Deus. Como assim? Eu estou trabalhando, estou prestando atenção no meu trabalho. Eu sou um motorista de Uber. Só que no meu carro, eu peço para Deus antes de sair, eu falo, Senhor, que as pessoas venham ter 1 minuto com o Senhor aqui dentro. Que esse carro seja um instrumento das pessoas terem um momento com o Senhor. Que o Senhor traga paz. Que o Senhor traga neste momento uma experiência com Ele. E se Deus me der a oportunidade, eu vou falar dele. Irmão, mas você pode ser mandado embora da plataforma, as pessoas podem reclamar de você, pode fazer tudo. Vivo por Ele, para a glória dele. Mas você faz isso sempre? Nem sempre eu consigo. Já entrou pessoas no meu carro chorando e eu não consegui abrir a boca. Ah, por quê? Eu creio que o Espírito Santo não permitiu falar. Já teve pessoas que entrou sorrindo e aí saiu chorando. Eu não vivo mais a minha vontade, eu vivo na dependência de Deus. Eu faço como Deus quiser.
Só que o meu trabalho é para Cristo. E quando você sai do teu trabalho, você está em casa, eu quero edificar minha esposa. Eu quero comer, se divertir com ela, quero sim, mas em todo o tempo levando ela a Cristo. Eu quero estar no meio dos meus irmãos, sorrindo, se alegrando, em comunhão, quero, mas sempre com Cristo no centro. Porque essa é a minha oferta, porque a maior oferta Ele deu, né? Jesus deu a maior oferta por nós. Ele fez o melhor para nós. Eu fico abismado, porque eu falo para os irmãos. Quando eu vejo algumas pessoas na igreja, eu falo assim, não, e Deus tem o melhor para você. A minha vontade é sentar e falar, você não quer converter, não? Ah, como assim, meu irmão? Deus já deu o melhor para nós. O melhor foi Cristo. Nada vai ser melhor que Cristo. Nada vai se comparar ao amor de Cristo. Nada é igual à oferta de Cristo, o sacrifício de Cristo. Nada. E aí eu vejo pessoas falando assim, não, Deus tem o melhor para você. Às vezes tem gente que prega isso. Dá vontade de falar, ô filho, lê a Bíblia, por favor. Então hoje eu queria trazer para vocês uma palavra simples, singela como essa. Uma viúva pobre que da sua pobreza deu tudo a Deus. Tudo. Talvez você se acha menor que os outros. Talvez você ache que os outros são mais capazes, mais inteligentes, mais fortes, mais ricos, mais sábios. Mas se você tem dado o seu coração para Deus, tem se entregado a Ele, de todo o seu coração, tem dedicado o seu tempo, tem dedicado a sua vida a Ele, saiba que a sua oferta é melhor daqueles que estão lá na igreja, só por um momento, só por uma bênção, só por uma comunhão com os irmãos, só por um culto cerimonial, que quando tem a oportunidade de ter folga, nem aparece na igreja. Não, estou de folga. É como se fosse tirar um fardo das costas. Nossa, hoje eu não vou precisar ir para a igreja. Ô, brother. Que igreja é essa? Eu não reconheço isso como igreja. Eu reconheço isso como religiosos, enfadados à queda, que dizem viver Cristo, mas vivem a carne. Eu queria chegar para vocês aqui com uma palavra bonitinha de promessa. Ai, que Deus tem o mesmo. Mas Deus me usa assim, meus irmãos. Quem vê as mensagens, eu peço perdão às vezes se eu sou duro, se muitas das vezes na minha boca você não vê muita palavra de receba, mas o tratar de Deus é uma bênção. E eu estou hoje falando para vocês aquilo que Deus está colocando no meu coração, que eu e você precisamos fazer. Dedicar o nosso tempo, gastar a nossa vida com Ele, ofertar a nossa vida no altar. Não dar migalhas do que sobra a Deus. Deus é digno da nossa vida, do nosso tempo, do nosso amor, da nossa dedicação, do nosso viver. É para Ele, por Ele, são todas as coisas. Ah, irmão, você vive isso? Você é perfeito? Não. Você não está olhando para um homem perfeito. Você está olhando para um homem que antes de trazer a mensagem para você, Deus trabalhou na vida dele e falou, ó, é isso que me agrada. Não você dá o que sobra. Preparar uma palavra para um culto. Não prepara a palavra para um culto. Busque intimidade com Deus todo dia e todo dia Ele vai te dar uma palavra nova. E no culto Ele não vai te dar somente um textinho ou um versículo todo desfigurado para você falar para a igreja e alegrar a alma da igreja para trazer bênção, mas Ele vai te dar comunhão para falar para a igreja em todas as áreas, tudo que a igreja precisa. E você vai passear na Bíblia porque Cristo está dentro de você. E essa parábola aqui da oferta da viúva
ela veio de encontro a isso hoje. Posso falar uma coisa para vocês? Você pode ser o maior dízimo da igreja, o maior ofertante. Nossa, tem umas pessoas que se exaltam. E eu sou o maior ofertante da igreja, o maior dizimista, como se isso valesse um grão de mostarda velha. Você pode ser o maior dizimista, o maior ofertante, só que se você dedica o resto da sua vida para Deus, se você dedica nada para Deus, se você dá o que sobra, se você mais passeia do que está na casa de Deus, se você tem mais vida social do que vida de renúncia com Deus, você é esse fariseu que dá do que sobra. Irmão, que forte isso. Tem pastor, você vê as mídias sociais dele, tá passeando, tá ali, tá aqui, tá ali. Você não vê jejuar, você não vê orar, você não vê chamar a igreja pra nada, ele tá passeando. Irmãos, isso me deixa muito triste. Muito triste. Tive um pastor, eu falo muito desse pastor, né? Que eu amo muito ele e muitas coisas foi muito exemplo pra mim, eu não tenho vergonha de falar. E ele falava no culto, ele falou, se chegar o senhorzinho ali, o mais simples, né? Ele falava de pouca instrução na palavra, estudou pouco, né? Foi pouco à escola, né? Mais humilde, mais simples, né? Mais pobrezinho também. E ele orar, e se jejuar, e se santificar, mais que todos, Deus vai usar mais ele. Ah, mas você é o pastor. Eu posso ser o pastor, mas Deus se aprova da oferta dele. Ele que está doando a vida para Deus. Mas e você que é o pastor? Eu só sou para o homem, mas para Deus ele que é o instrumento. Eu gostava muito de ouvir isso. Nossa, eu me alegrava demais. Você não sabe quando meu coração se enchia de alegria, sabe por quê? Aquilo me dava a sensação que não é títulos que te leva a Deus. Não é cargo, não é tempo, não é currículo, não existe currículo na casa do Senhor. Mas é uma vida de renúncia. Eu dou risada, né? Às vezes nós temos os ministérios na nossa igreja, né, tal. Aí tem aquele que cuida da tesouraria, tem o ministério das visitas, tem da evangelização, tem disso, tem daquilo. Na nossa aí tá formando, né, esses ministérios. Aí colocar um como responsável, outro como responsável. Como se isso fosse dizer quem você é. Você é o que você renuncia para Deus. A sua vida que você tem para Deus. Títulos, cargos para Deus serve de nada. É como Paulo falou, é esterco. Porque para mim o bom pastor é Cristo, não tem outro. O bom pastor que dá vida para as ovelhas só teve um, Cristo. Nós somos servos, conservos, né? Que cuida dos servos. E temos que fazer bem. Agora imagine só se o conservo, que é servo, ele faz relaxado, faz de vez em quando, faz quando é uma data especial, mas todo dia não se dedica a estar cuidando, se esmerando. Eu fico pensando no dia que o Senhor vier. Meu Deus. Assim é você também. Se você é uma mãe e um pai, e você não se esmera em educar o seu filho, cuidar do seu filho, levar os seus filhos ao caminho do Senhor, que oferta furada você está dando para Deus? Você que é o marido, você que é a esposa, que é um marido que faz somente o básico, e hoje está difícil fazer o básico. Você é uma esposa que faz obrigado, não é dedicada ao seu marido. Quão pouca ou quão miserável é a sua oferta para Deus. E assim em toda a área, você que é um profissional que faz a obra relaxadamente. Que vergonha pro evangelho. E essa é a palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Uma palavra que vem confrontando a gente. Desculpa se eu falo errado. Vem confrontando a gente de uma forma simples, humilde. Como Cristo era manso e humilde de coração.
mostrando para nós fazermos uma reflexão do nosso dia, do nosso tempo, dos nossos afazeres, o quanto nos dedicamos a Deus, para servir a Deus, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, principalmente fora da igreja. Porque dentro da igreja, até acabar o culto, todo mundo está se importando. Acabou o culto. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu dou risada porque vocês, pai, eu queria contar, sei que às vezes eu me alongo, uma historinha com vocês que aconteceu recentemente. Minha mãe estava internada e eu estava passando por muitos problemas. E a minha esposa foi visitar a mãe dela também no interior, né? E chegando lá, ela falou, vem pra cá pra passar uns dias, né? Pra você descansar a cabeça. Ah, não sei e tal. Ela falou, vem pra visitar os irmãos também. Conhecer as irmãs. E eu falei, não. Isso me animou mais do que descansar. E aí eu fui sozinho, viajei. Cheguei lá, e de lá, os 2 dias que eu fiquei com a minha esposa lá, 2 ou 3 eu acho, a gente foi fazer visita, foi falar de Deus para os irmãos, fazer culto no lar. Deus tratou comigo através de uma forma única, na parte do perdão. E alguns que vêm de fora falam, esse daí é maluco, ele veio para descansar 6 horas, 7 horas de viagem para fazer obra de Deus. Não, você vai para o lugar, você não quer nem saber de evangelho. Não me fala de evangelho. Fazer obra? Não, eu estou descansando. Meu Deus do céu. Você não é crente não, filho. Você precisa de um encontro com Deus. Eu vou falar para vocês que eu tenho muita vontade de conhecer lugares para falar de Cristo. Tem pessoas que falam, não vejo a hora de pegar férias, visitar minha avó, ficar lá de perna pro ar, comendo, bebendo, engordando igual um porco. Eu falei, legal. Vou ficar 30 dias sem pensar no evangelho, sem ir para a igreja, não vou ter compromisso de estar tendo que abrir culto, de fazer dirigência de culto, não vou precisar nada de glória a Deus. Essa igreja moderna bastada, sabe? Pobre segue nu, cheio de teoria, cheio de informação, cheio de dinheiro, cheio de recurso, mas pobre do Espírito Santo, pobre de intimidade com Deus, pobre. Que nós venhamos ser ricos para com Deus, que nós venhamos dedicar o nosso viver, tudo que nós possuímos, no nosso tempo, a nossa oração, a nossa meditação, o nosso amor venha ser prioritariamente a Cristo, dedicado a Cristo, primeiro para Cristo, nosso acordar seja para Cristo, nosso dormir para Cristo, nosso viver para Cristo. É assim que formamos um cristão. Irmão, você é dono da verdade? Não. Eu só vivo pelo aquilo que Deus me ensina. Mas pode vir outros irmãos com outras teorias. Não tem problema não, eu respeito e amo. Mas eu, enquanto Deus permitir, eu estar olhando para Ele, eu vou focar nisso. E eu prego isso. E eu luto contra essa igreja moderna. Num tempo de apostasia, a gente tenta gritar. Através do vídeo na internet. Através de evangelizar o irmão. De visitar o irmão na casa. De orar. É assim que a gente faz. Crendo que Deus vai salvar algumas ovelhas que não são desse aprisco ainda. Essa é a nossa intenção. Levar as pessoas a ter intimidade com Cristo, conhecer a Cristo, saber quem é Cristo, os atributos de Cristo, reverenciar Cristo, dedicar a vida a Cristo, viver uma vida transformada por Cristo. Em nome de Jesus, eu queria orar com os irmãos e essa foi a palavra de hoje. Que Deus venha abençoar, que você venha meditar e que Deus venha te dar força para que você possa dedicar a sua vida para viver com Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, Senhor, eu quero te pedir perdão se temos dado o que sobra ao Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus,
Reconhecemos que o Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim da nossa vida. Reconhecemos que sem o Senhor não vivemos, que o Senhor é o centro da nossa vida, o Senhor é o nosso norte, a nossa direção. Pedimos ao Senhor, Pai, nos ensina a nos dedicarmos ao Senhor, a gastar o nosso tempo para as coisas que é do Senhor, a viver uma vida com o Senhor de verdade, um cristão verdadeiramente convertido, que renuncia ao mundo e seus prazeres e suas paixões para viver Cristo, servindo a Cristo, amando a Cristo, expressando a Cristo, sendo verdadeiramente instrumentos de Cristo em todo tempo, em todo lugar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer essa minha irmã e esse meu irmão, que o Senhor venha derramar graça e poder sobre a vida deles, fé, para que eles continuem caminhando com o Senhor, para que eles não retrocedam, mas que eles continuem correndo, meu Pai, para chegar até o Senhor, até o foco da vida deles, que é estar com Cristo. Meu Pai, abençoa a vida dos meus irmãos. Se tem algum dos meus irmãos, meu Pai, passando alguma luta financeira, física, espiritual, sentimental, alguma luta, meu Pai, em alguma dessas áreas da sua vida, eu peço ao Senhor, Pai, crendo, meu Pai, que o Senhor é Deus que pode fazer todas as coisas conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor venha derramar a cura, a libertação, a transformação nessa noite, a restauração da saúde, a restauração, meu Pai, do casamento, a restauração financeira. Que venha, meu Pai, seja derramado sobre a vida das famílias, o pão sobre a mesa, que eles não venham passar necessidade. Meu Pai, abençoa, meu Pai, os meus irmãos e minhas irmãs. Abençoa, meu Pai, o povo a qual nós temos orado. Abençoa esse irmão que vai ouvir essa live e vai começar a viver uma vida realmente de renúncia e entrega ao Senhor. Que toda a glória e toda a honra e todo louvor e majestade seja dado ao Senhor, que é digno, meu Pai, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe. Obrigado.